esteja onde e com quem Deus tem para você estar. E tira da sua cabeça a ideia de que Deus só tem gente legalzinha, gente fofinha, gente que fala o que você gosta de ouvir, gente, né, que chega sempre em todas as datas com um presentinho, que faz aquilo que te agrada. É bom ter gente assim. E às vezes Deus manda gente assim para nos consolar, gente assim para nos abençoar. Deus nos usa para sermos essas pessoas na vida de algumas, mas às vezes você está numa fase que você tem gente que não faz isso, mas gente indispensável na sua vida. Gente que você precisa para cumprir com cada propósito que Deus tem na sua vida. E esse é o lugar que eu tenho que estar. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade que nós temos estando aqui. Porque se fosse a oportunidade de estar aqui, meu Pai, quer dizer que estaríamos apenas falando disso. E a oportunidade é estar aqui. Não é de estar aqui. Mas o que o Senhor quer de nós, meu Deus, não é apenas pensamentos corretos, sonhos, mas o Senhor quer obras, o Senhor quer atitude, o Senhor quer devoção, o Senhor quer entrega. Abraão, quando ouviu o chamado do Senhor para levantar e pegar o seu filho, seu único filho, não ficou dúvida para ele de qual era o filho, do que ele devia fazer, e quando ele levantou, ele sabia qual a direção a seguir. Ele não ficou pensando, eu posso fazer, eu posso entregar, eu posso dar a Deus. Não, ele foi. Ele entregou, ele pegou o filho e o que era necessário, Senhor. E ele foi até Horebe, o monte do Senhor, para entregar o filho dele. E o que o Senhor quer de nós hoje não é diferente. O Senhor não quer pessoas que pensem em fazer o que é bom, pessoas que pensem em fazer o que é certo, mas o Senhor quer pessoas que façam. Pessoas, meu Deus, que creem e por isso estão no lugar certo agora. Por isso estão fazendo a coisa certa agora. Por isso estão se entregando ao Senhor, meu Deus, naquilo que ainda não havia se entregado, naquilo que ainda não tinham feito, porque querem a tua presença, querem a aprovação do Senhor e não a dos homens. Querem, meu Deus, o que o Senhor tem para dar, para oferecer, aquilo que o Senhor pode entregar. E eu oro para que o Senhor venha, para que o Senhor faça, para que o Senhor entregue, para que o Senhor, meu Deus, manifeste o teu poder, para que o Senhor, meu Deus, abençoe cada um de nós. Abençoe esse dia que nós temos o privilégio e o prazer de começar aqui, meu Deus, na tua casa, falando do Senhor, pregando do Senhor, trazendo a verdade, a tua palavra. Abençoa cada um, meu Deus, aqui por meio desse culto, a começar por mim, que o nosso dia, meu Deus, não seja um dia comum, mas que seja um dia guiado pelo Espírito Santo, que seja um dia, meu Deus, onde prevaleçam as direções dadas pela tua palavra, que o Senhor, meu Pai, venha ao nosso encontro, que o Senhor responda cada oração, que o Senhor cure enfermos, doentes, que o Senhor liberte os oprimidos, os sobrecarregados, meu Deus, que o Senhor abençoe cada um de nós. Nós cremos naquilo que o Senhor fala e por isso nós estamos aqui para ouvi-lo.
que o Senhor fale conosco, que o Senhor aponte a direção, meu Deus, que tem para a nossa vida e que o Senhor nos abençoe grandemente. Eu peço perdão por todos os pecados que nós cometemos. Aquilo que possa e que tem o poder de impedir, meu Deus, que recebamos pela fé a Tua palavra e que ela se cumpra na nossa vida, porque falhamos ao pensar algo, ao julgar, ao falar, meu Deus, o que não Te agrada, porque falhamos ao fazer algo. Eu peço agora que o Senhor nos perdoe, que o Senhor venha nos lavar, nos limpar e que nada mais, nada mesmo, Senhor, tenha poder de nos manter em alguma prisão espiritual, mas que estejamos presos apenas no Senhor, que sejamos, meu Deus, prisioneiros de Cristo, como disse Paulo, e que assim a nossa vida seja guiada, conduzida e abençoada pelo Senhor. Eu entrego esse dia, eu entrego esse culto, eu consagro ao Senhor, para que seja bênção e instrumento de bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida, que é agora. Amém? Pode sentar, por gentileza. Ontem nós falávamos sobre o contágio, né, que as pessoas têm e o contágio que nós recebemos. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu já falei várias vezes que a quantidade de pessoas que eu já vi, principalmente mulheres que viviam num reduto bem limitado, né? Algo como aquela mulher que cresceu numa família, encontrou um homem, casou com ele, nunca trabalhou, e depois de uma certa idade, já casada, com filhos, com aquela vida mais, regrada, às vezes até na igreja, começou a assistir uma novela, começou a assistir alguma série, algum programa, e aí colocou na cabeça que tinha que trabalhar. Começou a trabalhar, encontrou amigas, começou a sair com amigas, daqui a pouco estava traindo o marido, separando do marido e tendo uma vida desgraçada, infeliz e que nunca termina bem. Não se engane, não se deixe enganar. Vai falar, mas nem sempre é assim. Claro que não. Claro que nem sempre é assim. Mas essa é uma história que, infelizmente, eu já vi algumas vezes. Por quê? Você vê que a pessoa, ela vai mudando e ela vai se tornando... Existe um vício que algumas pessoas têm, que é aquele vício em experimentar coisas novas. Novas experiências, sabe? Eu quero ver como é que é isso. Conhece, agora eu quero ver como é que é isso. Não, agora eu quero mais, A gente precisa tomar cuidado, porque algumas coisas na vida precisam mudar. Mas algumas coisas precisam de sequência, precisam, né, de repetição, precisam de rotina para serem estabelecidas. E aí, nas rotinas que a gente cria, que a gente passa a ter, porque tem rotinas que a gente faz, tem rotinas que a gente é submetido a ter, né? Não é
Não é você que escolheu, eu quero viver isso, eu quero estar em tal lugar, eu quero viver tal coisa. Não, você acaba indo, você acaba encontrando no lugar onde mora, você acaba tendo de cumprir no seu trabalho. Inclusive, uma coisa que a gente precisa, com inteligência, fazer é quais as rotinas que nós devemos nos submeter tão logo sabemos que temos algo pela frente. Né? Então, por exemplo, de repente você muda de trabalho. A primeira coisa que você precisa saber é o que eu devo, o que vai ser exigido de mim. Então, o que eu vou ter que fazer todo dia? Né? Aquilo que não é uma escolha, é uma obrigação. Então, eu tenho horário para entrar? Tenho. Opa, então, deixa eu ver quanto tempo eu gasto para chegar nesse lugar. Deixa eu analisar o trânsito, né? Ou se eu tomo uma condução, quanto tempo eu vou gastar para essa condução. Deixa eu ver o que eu preciso trazer para o meu trabalho. Tem lugares que você vai trabalhar e tem todas as ferramentas que você precisa ali, tem tudo já preparado, bem estabelecido, já você está munido. Tem lugares que não, você vai precisar trazer, comprar alguma coisa para te dar melhores ou as boas condições de trabalho. Eu lembro de uma pessoa, né, que uma vez eu fui num órgão público e a pessoa, ela falou, né, que ela, por causa da régua e da caneta dela, ela tinha se tornado a melhor funcionária do mês, né? E era um banco, no caso, na época que a gente ainda era atendido em banco, e eu sempre estava nesse banco, um banco terrível, vamos dizer assim, né? E aí, conversando com essa pessoa, eu falei, mas como que uma régua, nem uma caneta? A pessoa falou, porque é assim. Via de regra, você tem que ter tudo aqui para trabalhar. Falou assim, mas a realidade é que você chega aqui, eu não sei o que acontece, se o guarda noturno ele pega à noite a régua, a caneta e as coisas, né, o material que a gente tem de trabalho. Então, você chega aqui para trabalhar e a hora que você vai recebendo as coisas, né, e sempre tem que, na época, né, se pagava muito boleto, o caixa ele está ali fazendo isso, você tem que ter a régua ali para você destacar o boleto, né? A caneta, que você circula o valor, às vezes a pessoa está ali ainda, muita gente de idade e tal. A pessoa falou assim, você chegava aqui e faltava, e você tinha que levantar, procurar, ficar adaptando o material. Falou, não é obrigação minha. Mas ela disse assim, pensei, não vou esperar, não vou perder tempo, né? Não vou fazer o cliente que está aqui, tem tanta coisa para fazer, ficar esperando eu ir, ou ficar aquela coisa que está mal cortada, né? Ou que falta alguma informação. Falou, não, eu trago da minha casa. Então minha fila anda, minhas coisas são organizadas. E você vai falar, nossa, é tão pequeno isso, tem gente que pensa assim, não vou tirar do meu bolso. Não vou acrescentar nada, isso aqui não é obrigação minha. Tem coisas que não deveriam ser obrigação nossa, mas de fato acabam sendo. E aí, se eu te perguntar, eu sei da realidade porque eu vivi isso. Essa pessoa perdeu com isso aqueles poucos reais que pagou comprando régua e caneta? Ela perdeu com isso? Não. Porque ela entendeu, não adianta eu ficar me nivelando pelas pessoas daqui, que, sabe, não cuidam das coisas, não deixam em ordem, não dão um mínimo de condição de material. Vou fazer a minha parte. Eu vou dar condições, essa aqui é a minha rotina, e eu vou ter uma rotina boa, eu não vou perder tempo com aquilo que eu não devo perder, eu não vou ficar dando desculpas, eu não vou sair, sabe, pela tangente. A gente precisa saber onde está. É uma coisa que a gente tem falado para as pessoas aqui, que
que estão chegando, as pessoas que estão vindo, né? A pessoa às vezes está procurando uma casa, um apartamento para morar, a gente fala, ó, vinde a José, vem para perto da igreja. Por quê? Porque tem aquele período, na verdade devia ser a vida toda, da pessoa estar na igreja todo dia. Né? E qualquer coisa que acontece, tem um evento, tem uma temporada onde tem mais pessoas aqui na região, né? Temporada que a gente fala é férias ou qualquer coisa que esteja acontecendo diferente. Se você já mora a 30 minutos daqui, vai virar 50, 1 hora. Aí, de repente, você pega, né? Chega atrasado, não pega já o início do louvor, tem um trabalho, né? Não pega o começo do trabalho, é um culto. Então, eu preciso saber, tanto com as coisas, o lugar, como as pessoas. Os casos que eu disse agora há pouco, de mulheres que eu vi, que começaram a trabalhar e a se relacionar com outras mulheres e a fazer amizades, daqui a pouco estavam traindo o marido, e depois se separaram do marido. O que foi isso? Influência. A pessoa que ela começou a ser influenciada por outras pessoas, ouvir conversas, ouvir histórias mentirosas. Porque vamos aprender uma coisa, a verdade está na palavra. Quando uma pessoa conta uma história diferente da Bíblia, que termina bem, é mentira. É mentira. Eu lembro ainda, o ano passado, uma dessas pessoas que eu estou dizendo, essa pessoa não precisava trabalhar. Não precisava. O marido tinha uma renda, né, e um trabalho, o marido era autônomo e tinha um trabalho bom, uma renda boa. Não lhes faltava nada, e eu não, até hoje eu não sei onde veio, de onde partiu o pensamento na vida, na mente daquela mulher que ela tinha que trabalhar. E ela foi para um lugar onde basicamente só tinha mulheres. E olha que demônio, isso é um demônio. Ela começou a trabalhar, mas era um trabalho que, assim, a pessoa passava muito tempo fora e não ganhava, sabe? Não trabalhava, era algo comissionado e não ganhava. E ela foi se envolvendo com as mulheres do trabalho, e era um trabalho mesmo. Até então, né, a empresa, o trabalho normal era um trabalho. Começou a sair com as amigas, né? E essa pessoa, inclusive, ela assim, até de certa maneira estava ali, né, fazendo a obra, chegou a cantar, né, no coral da igreja, participar. E aí a falta, ó que coisa, a pessoa não percebe que às vezes Deus não está naquilo, e que às vezes não é nem Deus, sabe? Eu tomei uma decisão errada. Quando eu tomo uma decisão errada, vamos aprender isso aqui, independente, homem, mulher, novo, velho, sempre há uma opção. Quanto antes essa opção é acionada, é melhor para quem está nela, melhor para quem tomou. Eu errei. Opa, percebi que eu estou errado. Faz isso aqui, ó. Recua. Volta atrás. Errei. Ó, dei um passo errado. Tem gente que dá um passo errado, tem gente que sai do lugar certo e vai para o lugar errado. O que tem que fazer? Volta para o lugar certo. O ano passado nós tivemos algumas, estou falando de gente que eu acompanho,
nós tivemos algumas palavras daquelas revelações que Deus traz em encerramento de jejum, que falou para pessoas que elas deviam voltar para a oportunidade que elas saíram, sabe? Pessoas que tiveram um trabalho, pessoas que tiveram um relacionamento e que, por motivos banais, saíram, por divergências, ou porque na época não estavam em concordância, não tinham o espírito certo, sabe? A pessoa sai, não quero mais. Às vezes a pessoa tem uma visão, isso aqui não é para mim, estou cansado disso, não me serve mais. E ela sai, ela muda. E vieram palavras dizendo, você vai ter uma oportunidade de voltar, vai abrir essa porta de novo para você, que ela um tempo já ficou aberta, depois ela se fechou. Pegue e aproveite, entre. Eu sei que tinha mais gente que era para ter entrado por esse portal. Mas as que eu conheci, que tiveram essa humildade e essa fé para crer na palavra de Deus. Opa, é para mim. Percebi que eu errei, quando eu saí de lá, percebi que eu errei, quando eu deixei isso aqui, eu vou recuar, vou voltar atrás, vou ter a humildade, vou aproveitar essa porta aberta, vou entrar por essa oportunidade, vou pegar agora esse espírito. São pessoas que estão felizes, bem-sucedidas, abençoadas, porque deram ouvidos à palavra do Senhor. Essa mulher, o que ela fez? Ela foi trabalhar, se envolveu com algumas amigas, começou a sair com as amigas. Primeira coisa que fez, tirou de quem? De quem tirou? De Deus. De Deus. Aí, pastora que liga, é obreiro que liga. E o marido lá, orando, pedindo, Senhor, Senhor, fazendo campanha, fazendo propósito. Só que não há nada tão ruim que não possa piorar. No que o marido, não, vamos comigo para a igreja, isso aí não é vida para você, né? O demônio que da arrogância, que fez a pessoa sair, não, porque agora eu quero meu dinheiro, eu vou ganhar o meu dinheiro, porque eu vou ter a minha vida, e não precisava. Vai falar, você sabe, sei, conheço o caso, bem, conheço de dentro. Não é o tipo de mulher que precisava implorar para o marido dar dinheiro. Ela tinha. Do que o marido ganhava, não faltava nada para ela. O que ela, assim, tanto que a vida que ela viveu depois, ela nunca teve uma vida melhor do que a vida que o marido dava a ela, justamente. Começou a sair com umas amigas, aquela coisa que começa no happy hour, né? Sexta-feira, vou lá com as minhas amigas e tal. E aí, dentre as amigas, conhece outras amigas, que é amiga da amiga, tal. De repente parou com a obra, parou com a igreja e o trabalho não dava resultado. Não dava dinheiro, que a pessoa saiu, a motivação que era o dinheiro não vinha, não tinha o dinheiro. Por fim, essa mulher chegou ao ponto de uma amiga que apresenta outra amiga, ou uma amiga que apresenta outra amiga, ela chegou ao ponto de se prostituir. Sabe aquela coisa que você fala assim, tem coisa que é demônio, mas tem coisa que é um demônio para ser estudado. Porque é um demônio, é uma legião. Você vai dizer, por quê? Porque eu não aceito nenhuma desculpa que uma mulher, já atendi algumas, ao longo do ministério, atendi algumas mulheres que se prostituíram e algumas que se prostituíam à época do atendimento. Você ouve e entende a pessoa falando, porque ela pensa daquela forma, eu me prostituo porque aconteceu isso comigo. Eu me prostituo porque me colocaram nessa vida. Eu me prostituo porque eu tive tal situação, depois não consegui sair. Algumas, inclusive, se libertaram na igreja. Outras não, né? Mas um caso de uma mulher
casada. Não lhe faltava nada. Sabe, com filho. Uma vida e absolutamente acima de tudo isso, uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Alguém que estava no altar. Sabe, que estava ali ouvindo a palavra, que estava ali entoando louvores a Deus. E aí cai nessa palavra. Essa palavra precisa ser batida mais, porque um dos grandes enganos que algumas pessoas cometem na vida é elas pensarem assim: eu tenho controle. Vamos ser sinceros agora, vamos praticar sinceridade. Diga, eu não tenho controle. Eu não tenho controle. O controle que eu tenho é de me associar com pessoas que deliberadamente são superiores que eu. E primeiro eu escolho a pessoa superior espiritualmente, uma pessoa que não vai me deixar folgar no espiritual. As pessoas que vêm para cá, a gente fala. Por que a gente cobra? Vem para perto da igreja. Muda para perto da igreja. Ó, mora numa casa menor, mora num apartamento menor, como alguém fez, inclusive. Teve uma pessoa que teve uma atitude muito acertada, mas uma bênção de uma atitude. Saiu de uma casa de 4 quartos, uma família de 5 pessoas. Morava numa casa de 4 quartos e veio para um apartamento de 2. Aí alguém carnal, materialista, vai olhar e falar, não, andou para trás, pelo contrário, deu passos à frente. Por quê? A motivação foi Deus. Eu quero estar perto de José, eu quero estar onde está a bênção, eu quero ter a condição de estar na casa de Deus, na igreja, né, de estar a passos da igreja. Não adianta eu ter um monte de quartos, porque os quartos que importam, os aposentos que importam, a morada que importa é aquela que Jesus disse, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Essa que importa. Não adianta você estar numa casa aí de 6, 7 quartos e você está vazio. Não adianta você estar morando, é igual quando uma pessoa, olha, aqui nos Estados Unidos tem um estado que é o paraíso, né, dos brasileiros, principalmente dos que estão ilegais, que é o estado de Massachusetts. Então, por exemplo, para ir para Massachusetts, qualquer um tem oportunidade de ir lá, de trabalhar, de fazer, tem um monte de coisas que é mais fácil. É mais fácil tirar habilitação, é mais fácil você dar entrada em alguns processos que são burocráticos, demorados, né? Algumas coisas é mais barato você ter lá, né? Você paga menos. Mas, por exemplo, a pessoa que está identificada com a visão do Ministério Mudança de Vida. Já foi um grande passo e foi uma grande vitória estarmos aqui agora. Estarmos aqui em Orlando, aqui na região de Orlando, na Flórida. Nesse estado, nessa região. Então imagina a pessoa que agora ela tem a oportunidade. Como tem gente que está ouvindo agora esse culto e que pensa, queria eu aqui no Japão, queria eu aqui na Alemanha, queria eu aqui na França, queria eu aqui em Portugal. Ainda não, continua profetizando, em nome de Jesus. Esse aqui foi um passo, mas não foi o fim da caminhada. Então, a pessoa que ela tem aqui, que de repente ela, eu não posso sair do país, eu não queria, eu gostei desse país, amém. Então, vinde a José. Às vezes, a gente tem a necessidade de dar um passo para trás. Como tem gente que eu já falei claramente.
Olha, tem gente que precisa voltar para o Brasil. Porque a decisão não foi motivada por Deus, a decisão de mudar de país. Não, e não é a questão de ser difícil, é outra língua, estou encontrando dificuldades. Nós aqui, como igreja, pessoas na igreja, nós temos dificuldades aqui todos os dias. Todos os dias. Se a gente olhar para o que é fácil, o que está fluindo sem nenhuma adversidade, oposição, a gente não estaria aqui já. O ano não teria começado com a igreja aqui. Tem dificuldade. Mas para tudo tem dificuldade. Tem dificuldade no Brasil. Tem dificuldade aqui. Que aqui a dificuldade é uma dificuldade nova, é uma dificuldade em outro idioma. Parece, neste momento, que é uma dificuldade mais difícil. É ou não é verdade? A dificuldade aqui parece mais difícil, mas quando você vive pela fé, você sabe que é apenas dificuldade. Vamos dizer que é uma dificuldade nova, mas não é mais difícil. Nós não vamos poder dizer o dia da manhã que aqui foi mais difícil, por exemplo, que lá na Celso Garcia. Não, aqui foi mais difícil que quando começou o ministério lá em... Não, aqui teve a dificuldade daqui, do tempo daqui. Né? Dificuldade para quem já conhecia, para quem já sabia, para quem tinha alguma estrutura. Então não é mais difícil, que é aquela palavra que eu trouxe no começo do ano, inclusive. É difícil, mas não é difícil demais. Está tudo dentro das possibilidades. Então, não é a dificuldade que determina, mas é o Espírito. A análise que eu preciso fazer, eu estou falando que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu encontro alguma coisa nova, eu esbarro em alguma coisa, eu vejo limitação. A minha, estou falando. Eu vejo aquelas barreiras que precisam ser transpostas. E qual é a pergunta? Qual é a ação do Espírito aqui? Deixa eu ver, tem Espírito nisso aqui? Qual Espírito está nisso aqui? É o Espírito Santo? Tem um propósito isso aqui? Eu vou poder contar esse testemunho, isso aqui vai ser uma bênção. Isso aqui vai edificar alguém, a minha vida está sendo edificada, a minha família está sendo edificada, as pessoas estão sendo edificadas, ou não? O que é isso aqui? Cultura desse país não me interessa. O que é isso aqui? Vaidade não é bom. O que é isso aqui? Prazer por prazer? Não. Agora, quando você vê o propósito, quando você enxerga que você está no caminho certo, mas tem a dificuldade, tem a oposição, você não tem as pessoas que gostaria te apoiando, mas eu tenho Deus. Aí se eu olho para Deus, Deus vai indicar as pessoas e Deus vai me indicar para as pessoas. Eu preciso questionar. Eu não digo a alguém, a Deus, eu me questionar. Essas pessoas que estão à minha volta, foi Deus quem mandou? É Deus quem colocou elas no meu caminho? Por exemplo, se essa mulher tivesse perguntado, foi Deus que colocou essas pessoas no meu caminho? Condiz com o que eu aprendi? Condiz com o que está na Bíblia? O que elas falam? O que elas ensinam? O que elas vivem? O que elas pregam? Você vai falar, mas se a gente se relacionar só com gente superior, ninguém mais vai ser salvo. Então, mas aí eu preciso também me perguntar, eu estou lidando com gente menos espiritual do que eu. Eu estou andando com gente menos espiritual do que eu. Tenho que me fazer a seguinte pergunta. Eu estou falando o que eu tenho que falar? Eu estou fazendo, praticando Ezequiel 3 com essas pessoas? Estou mostrando para elas o caminho ímpio e levando elas para um caminho justo? Sim, estou. Aí a outra pergunta, elas estão me ouvindo? Jesus pregou para ímpio?
Ainda vou pedir para colocar aquele reloginho no fundo, assim, ó. Ó, até parou o efeito aqui agora, ó. Viram, né? Jesus pregou para ímpio. Jesus andou muito tempo com ímpio. Andou? Com quem que Jesus andou muito tempo que era ímpio? Vamos em Jesus, para aqueles que querem ter uma resposta para tudo. Não, mas tem que pregar para o ímpio. Tem que ensinar o ímpio, tem que doutrinar o ímpio. Agora vamos para Jesus. Jesus andava com ímpios? Tinha um ímpio lá constantemente com Jesus? Sim ou não? Não. Jesus ensinava. Quem não conhecia Deus, ele pregava. Ele falava da verdade, ele falava. Se a pessoa se convertia, ficava com ele. Virava um apóstolo, um discípulo. Ou ia para sua casa, igual aquele gadareno, evangelizar. Ia para sua cidade evangelizar. Mas aqueles que eram confrontados e não mudavam, o que acontecia? Ó, não ficavam com Jesus. Então eu preciso me situar e saber, eu estou pregando para ímpios, e eu devo pregar para ímpios. Eu devo evangelizar o mundo, eu devo ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Uma coisa é pregar para o ímpio, falar para o ímpio do caminho ímpio dele. É falar de Jesus para o ímpio, falar do amor de Deus para o ímpio. Ele me ouviu? Ouviu. Ele creu? Creu. Então ele vai andar comigo. Mas se ele me ouviu, aliás, se ele me escutou, mas não me ouviu e não quer Deus, de duas uma, ou ele não vai querer andar comigo, ou eu não vou querer andar com ele. Está entendendo? Não dá. Luz e trevas não andam juntas. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Então não vem com essa história de que, não, mas eu preciso. Não, você fala. Você mostra para essa pessoa. Você avisa ela. Isso vale para irmão. Isso vale para aquele teu amigo solteiro, você que é casado. Eu vou casar ele? Não, mas você vai mostrar para ele que ele tem que andar agora com a mente de quem vai se casar. Um casado não anda com solteiros. Senão daqui a pouco ele vai estar tendo aquela vida de solteiro. A não ser que ele for um mentor deles, ele estiver ensinando eles, ele vê que eles estão aprendendo e caminhando para aquela vida. Um casado não anda só com gente divorciada. Caso dessa mulher. As amigas dela, todas, quando o marido ainda veio e falou comigo, todas as amigas dela são divorciadas. Todas. Ele falou incrivelmente, todas as amigas dela são divorciadas. A oportunidade que eu tive de falar com aquela mulher, eu falei assim, minha filha, você está cega? Que antro é esse? E não, mas eu preciso falar de Jesus para as minhas amigas. Eu falei, já falou? Falou, já. Eu falei, e elas? Até agora elas não quiseram. Eu falei assim, então elas não são suas amigas. Elas não são suas amigas. Só, mas meu trabalho, sai desse antro, sai desse ninho de cobras. Não saiu. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Essa foi roubada por Satanás. Houve um trabalho do marido, houve um trabalho meu, houve um trabalho de pastora na igreja. Mas ela disse não. Porque ela escolheu com quem ela queria ficar, com quem ela queria andar. E essa é uma decisão na vida que a gente faz, e é uma decisão que tem muito mais envolvido do que às vezes nós estamos conseguindo enxergar. Parece às vezes pequeno, mas não é. Tem coisas que você precisa agora pensar, será? Deus está falando de novo do mesmo assunto. A palavra está falando do mesmo assunto. Ontem ainda eu falei até mais sobre essas influências que você recebe de vídeos, do que você vê, de quem você assiste. Isso é uma coisa para todo mundo analisar.
quem que eu acompanho. Às vezes me mandam vídeos, é bom você não ser uma pessoa que está toda hora vendo um vídeo viciado, porque você percebe, né, quando há uma incongruência. Eu vejo que até no meio dos cristãos hoje, há muita gente também, vamos dizer assim, que aparentemente tem um bom discurso, mas a intenção não é sincera. Não vou dizer que a intenção é ruim, mas não é totalmente sincera. Sabe, tem vídeo que às vezes eu recebo alguns vídeos que quando eu vejo a pessoa falando lá, sabe, você percebe, é que a pessoa que está acostumada e ela já está condicionada a gostar da pessoa, ela não percebe que tem coisas que a pessoa fala que não são verdade. Não são verdade. Ela está criando ali ela está criando uma narrativa para manter um discurso e aquilo vai trazer para ela algum benefício. Vai falar, qual o problema nisso? Se de um lado alguém estiver disposto a pagar, o outro lado estiver disposto a manter aquilo, tudo bem. Mas não é verdade. Histórias que são inventadas. Sabe, tem coisa que se estende mais. Uma pessoa que está na vida, na lida, você sabe, isso aqui não é desse jeito. Não estende esse tanto. Não fica dessa forma. Por exemplo, é igual contar para você a história agora da mulher que foi tão longe e falar, nossa, e terminou bem. No final deu tudo certo. No final, ela voltou para casa, ficou com o marido dela, e o marido dela, inclusive, pegou ela de volta e falou, ai, meu amor, que bom que terminou bem. Não terminou bem. Esse tipo de coisa começa de forma inofensiva, mas termina muito mal. Terminou mal. Essa mulher foi cruzando linhas inconsequentemente, vivendo, dessa maneira irresponsável, até que ela se viu perdendo tudo. Tudo! Por fim, até a saúde ela perdeu. E não, o diabo roubou. Não, ela foi dando, ela foi entregando. Eu entrego a minha consciência, eu entrego o que eu não preciso e vai. Por isso, cuidado quando você pensa assim, não, eu tenho controle, tal pessoa é legal, tal pessoa me faz bem. Quem te faz bem é o Espírito Santo. E quem vai te fazer bem também são as pessoas difíceis. As pessoas, às vezes, as mesmas que o Espírito Santo coloca e as que ele mantém na sua vida. Porque são pessoas que têm propósito. Tem gente que causa na vida da gente incômodo. Tem ou não tem? Quem aqui vive com gente que lhe incomoda? Levanta a mão. Amém. Amém. Hã? Amém. Né? Não vou nem comentar a respeito, não, deixa para lá. Mas tá certo. Parabéns, a sinceridade é tudo. É isso aí, ó. Melhor assim, né? A pessoa que é sincera do que a pessoa que está enrolando os outros, né? Às vezes você vive com uma pessoa que te incomoda. E até boa a sua resposta, porque eu precisava dela, né, na verdade. Dura se ninguém falasse. O que acontece? Você tem uma pessoa ou pessoas que te incomodam, que você é tentado a dizer assim, não, eu não vou mais estar aqui por causa dessa pessoa, não vou mais fazer isso por causa dessa pessoa. Só que o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que é o único que sabe, é o que prova, sabe o que está no coração, ele é o único que poderia manter perto de você e manter você perto de determinadas pessoas que incomodam você por algum motivo, porque você ainda precisa daquilo para chegar onde Deus tem que você chegue.
E isso é um grande erro. Eu sair de um lugar, eu sair do meio de pessoas, porque elas me incomodam de alguma forma. Independente da posição que eu estou. Se eu estou na posição de ser liderado por alguém, quer dizer, alguém está acima de mim, ou se eu estou na posição de liderar alguém que está abaixo de mim. Às vezes você está vivendo isso e você fala, não, mas essa pessoa, olha, essa pessoa que ela tem isso, ela tem esse jeito, ou o jeito que ela trata, o jeito que ela fala, o jeito que ela conduz isso, ou mesmo essa pessoa não pega, não absorve. Deus está trabalhando. Por quê? Você vê. Você percebe isso. Quantas pessoas saíram de portas que foi Deus que abriu porque havia naquele lugar, havia naquele trabalho, havia naquela empresa, havia naquele setor, havia, às vezes, naquela área, alguém que a pessoa se incomodava. E aí eu não tenho como esquecer da história de um homem que chamava Jacó, que trabalhou, quem lembra quantos anos? Quantos anos? Cadê, gente? Estou te ajudando já, ó. Quantos anos Jacó trabalhou com Labão? 20 anos! Sabe, às vezes eu estou aqui, eu fui mudado de setor, vou passar um semestre. É uma vida. 20 anos Jacó trabalhou para o Labão. Labão era o tipo legal de gente para você trabalhar? Adequada? Justa? Mas eu te pergunto, isso fez diferença? Isso teve propósito na vida do Jacó? Demais. O Jacó era antes do Labão. O Jacó nunca mais foi o mesmo depois de Labão. A gente vê que o Jacó foi uma bênção na vida do Labão. Mas o Labão foi inevitável, indispensável na vida do Jacó. Você está vendo a diferença ou não? Às vezes você tá numa medida desproporcional de julgamento das coisas, de análise das coisas, porque você está vendo só o seu lado. Você está pensando assim, mas eu, por exemplo, você Jacó com um Labão, você pode estar dizendo assim, mas eu sou uma bênção, pelo menos, na vida do Labão. Sim, mas o Labão na tua vida é indispensável. O Labão na tua vida, nesse tempo, ele é inevitável. Deus nos usa como bênção na vida de pessoas. E Deus usa pessoas na nossa vida como indispensáveis, como inevitáveis, que sem elas nós não teremos o mesmo curso, sem elas cruzando nossa vida, sem elas, de certa maneira, nos marcando de alguma forma, nós não teremos a mesma vida. Então, esteja onde e com quem Deus tem para você estar. E tira da sua cabeça a ideia de que Deus só tem gente legalzinha, gente fofinha, gente que fala o que você gosta de ouvir, gente, que chega sempre em todas as datas com um presentinho, que faz aquilo que te agrada. É bom ter gente assim. E às vezes Deus manda gente assim para nos consolar, gente assim para nos abençoar. Deus nos usa para sermos essas pessoas na vida de algumas. Mas às vezes você está numa fase que você tem gente que não faz isso, mas gente indispensável na sua vida. Gente que você precisa para cumprir com cada propósito que Deus tem na sua vida. E esse é o lugar que eu tenho que estar. É o lugar que Deus tem para mim. Não é o lugar mais fácil. São as pessoas que Deus tem para mim, não são as pessoas mais legais. As pessoas que Deus tem para mim
nunca foram as pessoas mais legais. Mas eu tenho uma trajetória que eu posso dizer. Até quando eu falo, e eu direto eu falo, trabalhei com os 2 piores líderes que o Ministério Mudança de Vida já teve. Mas os 2 fizeram, na minha vida, eles cumpriram com propósitos. Se alguém me perguntar, se eu tivesse que voltar no tempo, sabendo que eu sei hoje, na época, é lógico, querer eu não queria, mas me submeti, trabalhei com ambos e fiz um bom trabalho. Tanto que com ambos eu não tive problema. Eles não tiveram problema comigo, né? E eu não tive problema com eles, apesar de ter vivido coisas desagradáveis. Mas hoje, se você perguntasse para mim, se eu tivesse que voltar lá, você trabalharia com eles? Trabalharia. Seria agradável hoje? Não. Mas foi necessário. Tem coisa que eu aprendi vivendo. Tem coisa que eu aprendi o que não fazer vivendo eu, aquele lado. Tem coisas que eu aprendi não fazer com os outros porque fizeram comigo. Tem coisas que eu aprendi como não se faz porque eu vi muito aquilo sendo feito. Talvez, eu acredito que eu não aprenderia se fosse de outra maneira. Talvez eu seguiria algumas linhas. Se eu não tivesse vivido algumas coisas de dentro. Eu falar, então você podia cometer alguns erros também? Claro que sim. Claro que eu poderia. Tem coisas que às vezes está em você que você não sabe até você viver. Então, eu não nego. É por isso que a gente não foge. Ah, mas você já teve vontade de fugir? Já falou? Já falei, já pensei. Mas graças a Deus, ao Espírito Santo, Ele não permitiu que algumas coisas acontecessem, algumas coisas erradas acontecessem na hora certa. Por isso que a gente precisa ter essa atitude humilde de entregar, de ouvir uma palavra como essa e de dizer para Deus, Senhor, eu fico onde o Senhor me plantou. Senhor, eu entendi que eu dei um passo na carne, que eu me precipitei, que eu me baseei em coisas carnais, em coisas que não foram espirituais, e por isso que eu estou buscando outras coisas e elas não vão vir. Eu volto, eu recuo, opa, não, Deus não estava nisso. Isso foi vaidade, isso foi seguir um fluxo que não era meu, esse fluxo não era para mim. Então eu volto, eu recuo, eu dou a Deus o que eu tenho que dar. Eu opto pelo caminho espiritual, que é o caminho que eu sei que eu tenho, conto com a bênção, com o favor de Deus. E Deus pode me abençoar. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e com as mãos no seu coração, independente da situação do lugar, das companhias que você tenha, independente também das desculpas que alguns davam, como essa mulher deu para mim, não, mas eu preciso mostrar Deus para as minhas amigas. Eu falei, está mostrando? Sim. Falei de Jesus para elas e elas não querem. Não é para você. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Você pode ser a melhor pessoa. Se você está andando com má pessoa, daqui a pouco você é que vai ficar mal e não elas que vão ficar boas. Lembra de Jesus. Jesus lidava com prostitutas, mas ou elas seguiam Jesus e mudavam e seguiam Jesus, ou Jesus não ficava com as prostitutas. Jesus estava lá com um cobrador de imposto. Ele mudou e seguiu Jesus, mas Jesus não ficou lá. Jesus não se reunia com cobradores de impostos toda semana. Para aqueles que falam, não, a gente tem que evangelizar. Evangelizar, sim. Conviver no antro de pecado, não.
Você não vai no prostíbulo evangelizar a prostituta, porque ali é o lugar dela, tá folgada, confortável lá. Você deixa ela buscar ajuda, fora de lá. Você não vai na boca evangelizar o traficante, você deixa ele vir até você. Porque tá tudo bom, tá tudo confortável lá. E tá na fase, no conforto dele. Ah, mas ele não vai sair de lá. Ele vai sair de lá. Ou ele vai ser preso, ou ele vai ter problemas que o dinheiro que ele vai ganhar com as drogas não vai resolver. Ele vai ter o vazio que todos têm, apesar de tudo que ele manda, que ele conquista. E aí ele vai procurar alguém mais lúcido que ele, mais sábio que ele, alguém que não está na vida dele. E aí é onde aparece a pessoa que vai falar a verdade. Aquele teu amigo que está traindo a esposa. Você não vai conviver com ele, você vai ser a pessoa diferente para quando ele não aguentar mais a opressão na vida dele e perguntar para você o que eu faço. Você vai falar assim, sai dessa sua vida de pecado. Você que tem clientes, que tem uma vida, que sempre estão te chamando para ir naqueles lugares. Vem aqui, obrigado. Obrigado, Agora, quer vir você na minha igreja? Quer vir você na minha casa para eu fazer aqui um ponto de luz? O que vai ter aí? Eu vou pegar, a gente vai cantar um louvor, vamos ler a Bíblia, eu vou orar aqui pela minha família e vou orar pela sua também. Vamos falar da mesa, da necessidade, vamos falar do futuro dos nossos filhos. Mas não vai ter nada. Não, a gente vai comer, beber também, mas vamos falar do amor de Deus, da história do povo de Deus. Tem gente que já vai dizer para você, não, obrigado. Essa pessoa está te dizendo que não é a pessoa para você andar com ela. Porque ela tem consciência, ela está dizendo, eu não quero andar com você, eu não quero o que você tem. Então por que você vai pegar o que ela tem? Já que é inferior. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, agora, e eu peço que o Senhor nos ajude a tomarmos, cada um de nós, meu Deus, decisões, algumas que não são fáceis, agradáveis, não são, meu Deus, gostosas, não vão nos dar nenhum prazer, mas que são necessárias, meu Deus. Eu acredito que o Senhor está alertando pessoas, algumas que estão no começo de um caminho perigoso, algumas que veem os filhos tomando caminhos, meu Deus, que são devastadores, algumas que estavam, meu Pai, cometendo o erro de decidir na carne, de decidir, meu Pai, por afinidade, de definir, meu Pai, situações pelo que é agradável e não pelo Espírito, gente que estava perdendo, prestes a perder, meu Pai, oportunidades, a fechar portas que o Senhor abriu, por pessoas que lhes incomodam, por um tempo necessário, por um processo, meu Deus, que é o Senhor quem tem. Mas pessoas, meu Deus, também que estão perdendo o que o Senhor deu. Porque estão, meu Pai, se bandeando para lugares e pessoas que o Senhor não tem para elas. Que o Senhor não enviou para o caminho delas, elas é que estão buscando, elas é que estão procurando, estão encontrando, porque aquilo que a gente procura, a gente acha. E eu peço, meu Deus, coloca luz onde há trevas e onde não está sendo visto a verdade. Ajuda, meu Deus, cada um que está se contaminando com más companhias, com más conversações, a recuar, a voltar atrás. Da mesma maneira, meu Deus, que andou, algumas que foi perto, a outras que foram longe, que voltem, que recuem.
e que voltem ao estado, meu Deus, em que o Senhor se agrada, que o Senhor aprova, que o Senhor, meu Deus, pode abençoar, que o Senhor mantenha a tua mão, que é como Israel no deserto, quando o povo estava debaixo da nuvem do Senhor. O Senhor os supria de tudo. Eles não tinham lojas para comprar calçados e roupas, mas não lhes faltava. Eles não tinham outros povos, eles não precisavam de outros povos, porque o povo do Senhor bastava para aquele povo. Eles não tinham lugar para pegar comida, não tinham plantas, não tinham animais ali que andavam, que corriam para que eles caçassem, mas o Senhor enviava o maná. E não tinha córregos, riachos, fontes, mas o Senhor muitas vezes tirou água da pedra para suprir aquele povo. Às vezes nós estamos buscando coisas que desejamos e o preço disso é desprezar as coisas que o Senhor colocou precisa e perfeitamente na nossa vida. Eu peço, meu Deus, abra os olhos daqueles que estão cegos e que não veem, aqueles que estão desprezando o que vem do Senhor. Que primeiro, meu Deus, venhamos pegar, que venhamos, meu Deus, agradecer, reconhecer, usufruir do que vem do Senhor, da bênção que vem do Senhor, do cuidado do Senhor, da provisão do Senhor, de cada pessoa que o Senhor colocou com um propósito de crescimento, de avanço, de progresso, de prosperidade, de maturidade, para que depois, meu Deus, o Senhor possa acrescentar mais e fazer mais na nossa vida. Abençoa cada família, una as famílias, que cada um, meu Deus, venha crescer onde o Senhor o plantou, que cada um avance, meu Deus, no lugar que o Senhor o colocou, que veja o teu cuidado, a tua proteção e que desfrute da tua glória. Eu declaro, meu Pai, unção e bênção sobre a vida de cada um. Eu creio e eu tomo posse da bênção. Eu tomo posse, meu Deus, que por meio dessa palavra tenhamos livramentos e que tenhamos vitórias em nome de Jesus. Amém, amém e amém.